Dando continuidade ao estudo das leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton, nós iremos fazer as atividades propostas de sua apostila 4, capítulo de número 12, páginas 10 e 11. Esses exercícios vão trazer para nós situações contextualizadas do trabalho de Kepler, bem como da lei da atração ou gravitação universal. A primeira questão que nós temos, veja aí na tela, diz assim, é bem conhecida a lei das áreas de Kepler, segundo a qual o segmento que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Essa lei é obedecida por outros corpos que orbitam o Sol, como é o caso do cometa Halley-Bopp, que passou recentemente nas proximidades da Terra. Na figura estão esquematizados o Sol e a órbita do cometa. O ponto em que o cometa desenvolve a maior velocidade. Deixa eu falar para você. Primeiro, eu quero que você observe essa imagem em movimento que eu coloquei aqui para facilitar o seu entendimento. Quando Kepler traz o enunciado de suas três leis, ele mostra-nos que os planetas giram em órbitas elípticas em relação ao Sol. Essa é a primeira das leis. A segunda lei, Kepler, fala que quando você liga uma reta que vai do centro do Sol ao planeta ou qualquer outro corpo que o orbita, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Também aprendemos que durante o deslocamento a velocidade ela se modifica. Aqui, nas proximidades do Sol, a velocidade é maior e essa área eu chamo de periélio. Nos lugares onde você se encontra mais afastado, a velocidade é menor e a gente chama de afélio. Portanto, periélio é a região que você vai ter no deslocamento elíptico deste corpo, uma aproximação. O afélio, você vai ter o afastamento. No periélio, a velocidade é maior, enquanto que no afélio, a velocidade é menor. A pergunta do exercício, ela diz qual seria o ponto em que o cometa vai ter maior velocidade. Se você der uma olhadinha para cá, veja, está aqui o Sol, ocupando uma das elipses, um dos focos dessa elipse. Quem está mais perto dele seria quem? A afélio aqui, a letra D de dado. Essa seria a nossa primeira questão, resposta à letra D de dado. Essa questão caiu no vestibular da PUC, Minas Gerais. A questão de número 2, novamente, eu trago uma ilustração para que você consiga visualizar, porque com imagem fica bem melhor. Tá? Ali está o periélio, que eu acabei de falar para você. O que é o periélio? É a posição onde você está mais próximo ao Sol durante sua órbita elíptica. E aqui do lado direito nós temos quem? Nós temos o afélio. O afélio seria quem? A posição mais afastada do Sol, quando relacionado ao seu movimento de translação. A figura abaixo representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol. A imagem do exercício é essa imagem inferior, tá, amigos? Essa de cima eu coloquei só para seu entendimento. Ele fala assim, Urano, Netuno e o objeto recentemente descoberto, de nome 1996 TL66. Então, veja só, ele colocou aqui para nós, ó, aqui o 1996, aqui está Urano, aqui está Netuno. Antes, o que é que eu tenho que entender deste desenho? O que você tem que entender é o distanciamento destes componentes, destes astros celestes, em relação ao Sol. Quem é que orbita mais próximo aqui ao Sol? Quem orbita mais próximo ao Sol é Urano. Quem é que orbita de forma intermediária? Netuno. Quem é que forma uma elipse com maior distanciamento em relação ao Sol que ocupa um desses focos? Nosso amigo 1996 TL66. Então, na questão de número 2, o que é que ele quer que a gente faça? A gente analisa as alternativas, descubra quais são as verdadeiras. Número 1 diz assim, essas órbitas são elípticas. Dê uma olhada nesse desenho. Isso aqui é uma elipse? Sim, as órbitas são elípticas. Estando o Sol em um dos focos. Verdadeiro? Sim, isso aqui é verdadeiro. Segunda, se você fosse analisar nas leis de Kepler, essa aqui se referia a qual lei? Primeiro, precisa você escrever, mas é bom a gente lembrar.
2. Os três astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol. O que é um movimento uniforme? O movimento uniforme significa que a velocidade é constante. Isso aqui é verdade, amigos? Não, não é verdade. Por que não é verdade? Porque ela tem velocidades diferentes. Tanto no periélio, a velocidade é uma. No afélio, a velocidade é outra. Estão lembrados? Próximo ao Sol, esse nosso astro celeste vai ter uma velocidade maior do que afastado do Sol. Então, quando, por exemplo, Urano está mais próximo do Sol, passando lá no periélio, a velocidade de translação dele é maior do que quando ele está passando lá pelo afélio. Então, esse 2 é falso. Terceira afirmação. Se você quiser saber qual é a lei que responde isso aqui, seria a segunda lei. Segunda lei de Kepler. A terceira. Dentre os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Bom, a terceira lei de Kepler, ela nos ensina o quê? Que existe uma proporção direta, uma relação entre o quadrado dos períodos e o cubo dos raios, que é constante. Essa terceira lei que permite nos afirmar isso. Quem tem um movimento menor, um raio menor, em distância menor em relação ao Sol, vai gastar menos tempo para executar o seu período de translação. Está certo isso? Está. Então, procure nas alternativas da questão de número 2 de suas tarefas propostas, aquela que diz que são corretas as afirmativas 1 e 3. Seria para nós a letra E, a questão de número 2. Na questão de número 3, ele traz para nós uma situação teórica, ele não cobra cálculo, ele simplesmente diz assim: a terceira lei de Kepler afirma que os quadrados dos tempos de evolução dos planetas são proporcionais aos cubos de suas distâncias médias. Eu já fiz exercício e você lembra. A terceira lei diz assim, ó, período ao quadrado sobre o cubo igual a uma constante. Se eu pegar o período e o raio de qualquer um dos 8 planetas do sistema solar e fizer esse cálculo, o valor vai dar aproximadamente o mesmo. Essas informações que tem aqui embaixo, essas 3 imagens que estão aqui, não fazem parte do exercício. Isso aqui é para ilustrar, para você lembrar. À sua direita tem o quê? O que é que nós temos aqui? Nós temos os movimentos ao redor do Sol. Aqui na área central nós temos a posição dos planetas em relação ao Sol. E aqui mais à sua esquerda nós temos a relação da terceira lei de Kepler, período ao quadrado, raio ao cubo. Quem é o planeta mais próximo do Sol, meus amigos? Olha para cá. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Seguido de quem? Vênus, depois vem a Terra, depois vem Marte, depois vem Júpiter, depois vem Saturno, depois vem Urano, depois vem Netuno. Se Netuno é o que está mais afastado, certamente o seu período de translação é maior. Se Mercúrio é o mais próximo, certamente o ano lá em Mercúrio é mais curto do que os outros. Por quê? Porque ele gasta menos tempo para concluir o seu movimento de translação, para você completar uma volta inteira. Vamos lá. Respostas que foram dadas e vamos analisar qual delas é a resposta correta. Primeiro item diz: planetas mais afastados são mais velozes. Amigos, lembre do periélio e do afélio. Planetas mais próximos, mais velozes, mais afastados, mais lento. Isso aqui está errado. Ao contrário, não é mais afastado, não, é mais próximo. Dependendo de suas massas, planetas diferentemente afastados podem ter a mesma velocidade. Então, item 2 diz, dependendo de suas massas, planetas diferentemente afastados podem ter mesma velocidade. Não. Nós vimos que a posição implica em velocidades diferentes. Quem está mais próximo é mais veloz, quem está mais lento é quem está mais distante. Todos os planetas do sistema solar têm a mesma velocidade angular. Não, acabamos de falar isso. Lembre-se do periélio e do afélio. As velocidades dos planetas são inversamente proporcionais aos quadrados das distâncias. Não. A relação de Kepler ela fala sobre quadrado dos períodos e cubo dos raios. Nada com relação de reto ou inversa com relação à velocidade. Por eliminação vai ser a letra E, amigos. Essa vai ser a nossa resposta. O que é que diz a letra E? Ano de Mercúrio é menor do que o da Terra. Por quê? Porque lá você tem o menor período, menor tempo. Está mais próximo do Sol, consequentemente, o seu movimento de translação vai ocorrer em menor intervalo de tempo. Beleza? Vamos lá. Questão 4 agora. Na questão de número 4, ele fala de satélites. Veja o satélite aqui, é um geoestacionário, aqui na linha do Equador, tá vendo?
esse movimento, essa imagem nós não temos no exercício. Aqui eu coloquei para você para ilustrar. Falando que essa Terra é plana. Não, não é plana. A Terra ela tem forma esférica achatada nos polos. Plano, ou terra plana, deve ser plano a formatação de quem pensa dessa forma. O raciocínio plano de quem acha que a Terra é plana. Eu acho um absurdo isso. Vale a pena nem estar citando, né? Porque me incomoda muito quando você tem afirmações sem fundamentação, principalmente no campo das ciências. E aqui a questão número 4. Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra, ou seja, de tal forma que permaneçam sempre acima de um mesmo ponto da superfície. Considere algumas condições que poderiam corresponder a esses satélites. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: se você pegar uma antena parabólica lá na sua casa, ou antena de a cabo, e mexer com a antena, por menor que seja a movimentação, você bate na antena acidentalmente, você perde o sinal, né? Pois é. A Terra fica girando, os satélites geoestacionários também. Precisamos que aconteça isso para que ele possa fluir naturalmente o sinal e a gente possa captar. Então, é um grande trabalho aqui de merecedor de aplausos o lançamento desses satélites de telecomunicações, que eles possuem essa órbita geoestacionária. Vamos lá. Aí ele diz assim, no primeiro item ele fala, no mesmo período, cerca de 24 horas. Exatamente, ele tem que circular conforme o próprio planeta. É o nosso tempo de rotação. O tempo de rotação corresponde ao que você precisa lá para o geoestacionário. Quanto? 24 horas. Tá certo. É aproximadamente a mesma massa. Amigos, já pensou? Para você lançar um satélite com a mesma massa da Terra? Não, não necessita ter a mesma massa. Tá? Não necessita, ele precisa ter, com relação à posição, ele precisa ter um plano que ele consiga conter na estrutura área central do planeta Terra, no caso aqui seria o círculo do Equador, essas coisas que ele precisa. Agora, massa não. Massa ter o mesmo tamanho da massa da Terra? Lá no item 3, está aproximadamente à mesma altitude, sem dúvida. Para poder fazer o quê? Poder você ter a captação desses sinais e poder fazer com que os períodos de rotação de 24 horas sejam semelhantes. Item 4. Manter-se num plano que contém o círculo do Equador terrestre. Por que o círculo do Equador terrestre? Porque isso aqui é uma referência, um ponto central aqui no nosso globo. Então, aqui, efeito de resolução, eu vou procurar para o conjunto de todas as condições que satélites em órbita geoestacionária devem necessariamente corresponder a quem? Os itens 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Vai marcar qual letra aí? Letra C. Continuando a nossa sequência de exercícios, lá na questão de número 5, nós temos a seguinte situação. Veja lá, olha que linda que é a nossa casa, o planeta Terra. Considerando que na Terra a aceleração da gravidade é 10, a aceleração da gravidade G' em um planeta que possui a mesma massa e metade do diâmetro. Bom, existem estas imagens na minha questão, Wallace? Não, eu trouxe para você visualizar, para que você possa entender. O que é que ele está querendo mostrar para você? Que esse G' aqui, ó, o planeta é o quê? O planeta é menor. O planeta é menor do que a Terra. Como é que eu sei que o planeta é menor que a Terra, Wallace? O planeta é menor que a Terra porque ele diz que ele tem a metade do diâmetro. O interessante é que ele tem a mesma massa. Ele é pesado como a Terra. Ele tem a mesma massa, mas o tamanho dele é a metade. Existe uma relação matemática para eu calcular a gravidade. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores. A gravidade de um planeta é igual a constante G, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa dividido por quem? Pelo raio ao quadrado. Pronto. Isso aqui é relação matemática. O G da Terra, ele já me deu 10. Agora, eu vou fazer um comparativo com esse G' desse planeta que é menor do que nós. Como é que eu vou fazer o G'? Continua G. Quanto é a massa dele? É a mesma massa da Terra. Quanto é o raio? O raio vai ser quanto? A metade, porque o diâmetro é a metade. Então, R sobre 2 ao quadrado. G vezes M sobre R ao quadrado, dividido por quanto, amigos? Quanto é que ele está aí? Dividido por 2 ao quadrado.
Antes, como é que a gente faz uma divisão de frações? Aqui é como se tivesse o número 1. A gente repete a primeira fração, gm ao quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda. 4 sobre 1 vai ficar 1 sobre 4. Então eu vou ter aqui vezes 4, vai. Aqui você tem divisão, ó. Dividindo por 4, você vai inverter. Quando eu faço isso, esse moço bem aqui é a gravidade da Terra. Esse moço aqui da questão 5 é a gravidade da Terra. Quanto que vale? Vale 10, tá? Então, o G' vai ser 10 vezes 4. Lá, nesse planeta, que o raio é menor, a nossa gravidade vai ser de 40 metros por segundo ao quadrado. E nós marcaríamos na questão de número 5, letra D. Lá na questão do número 6, veja essa imagem, uma imagem muito interessante, muito bonita. O que é isso aqui? Isso aqui é um astronauta, uma área onde a gravidade é muito pequena. Aqui a gente está falando aqui de um astronauta de massa 120 kg. E disse para você o seguinte, lá na Lua, a gravidade, o exercício está dizendo que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Qual a massa e o peso desse astronauta lá? Bom, o que é que eu quero que você lembre? Nós já estudamos. Massa não varia. Massa é algo constante. Enquanto que peso depende da gravidade. É a massa vezes a gravidade. Por exemplo, se aqui na Terra a gravidade é 9,8, lá na Lua a gravidade é 1,6, significa dizer que o peso lá vai ser menor. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele está perguntando, quanto é que vai ser a massa na Lua? A massa não muda. A massa na Lua continuará sendo 120 kg. E o peso na Lua, Vangas? O peso na Lua, amigos, você vai pegar a massa do corpo vezes a gravidade. Só que a gravidade na Lua. O peso na Lua vai ser igual a 120 vezes... Quanto que é a gravidade na Lua? 1,6. Isso aqui é a mesma coisa de fazer 12 vezes 16. Eu tiro a vírgula daqui, eliminando um zero. 12 vezes 16 dá 192. Então, lá na Lua, meus caros amigos, a massa permanecerá 120 kg. E o seu peso, que seria 1.200 aqui na Terra, 1.200 newtons, lá na Lua vai ser apenas 192. Você vai procurar na questão número 6 e vai marcar, para efeito de resposta, a letra A. Tudo bem, né? Vamos lá. A próxima questão que nós temos, a questão de número 7, ela traz de novo falando sobre satélites geoestacionários. Aqui nós temos o movimento de um satélite ao redor do planeta Terra. Observe que ele busca sempre manter na sua condição uma relação direta lá com a linha do Equador. Aí ele diz assim, o satélite artificial está em órbita circular em torno da Terra a 9 vezes 10 a terceira quilômetros do seu centro. O que seria isso, amigos? 9 vezes 10 a terceira é o raio. 9 vezes 10 a terceira quilômetros. Um quilômetro tem quantos metros? Quilômetro em 1.000 metros. Então, a primeira coisa aqui, se você não faz esse cálculo aqui, já erra. Aqui vai ser 9 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira. O seu raio tem que ser dado em metros. E aqui vai ficar 9 vezes 10 a sexta metros. Primeira coisa é isso. Detalhes que são muito importantes. Sendo a massa da Terra, ele deu a massa da Terra para nós, igual a 6 vezes 10 a 24 kg. E a constante G é 6,67 vezes 10 a menos 11. Neste exercício, lá da UEMP, faculdade, ele não deu 6,67, ele te deu 6,7. Ele arredondou. Em vez de 6,67, arredondou para 6,7 vezes 10 a menos 11. Tá? Aí ele pergunta qual é a velocidade orbital do satélite. Bom, para eu calcular a velocidade do satélite, você vai ter que lembrar da relação matemática que a gente aprendeu na aula passada. Constante G vezes massa dividido pelo raio. Na verdade, isso aqui mais parece um exercício de matemática, substituindo os valores e trabalhando com matemática básica. Mas se eu perguntasse a você qual é o aspecto que poderia ter gerado um erro, era ter esquecido de transformar quilômetro para metro.
como massa. A massa tem que ser dada em quilogramas. Se ele te deu tonelada, tu tem que multiplicar por 1000. Se ele te deu em grama, tu tem que dividir por 1000. Você sempre tem que transformar as distâncias para metro, transformar as massas para quilograma. Bom, vamos lá. Para descobrir essa velocidade orbital desse satélite, a primeira coisa que eu vou fazer é montar essa relação. Raiz quadrada, abrir aqui a raiz. Quem é o G? 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes, quem é a massa? 6 vezes 10 elevado a 24. Bom, no exercício também a gente precisa ficar atento, porque às vezes quando a gente está fazendo um cálculo, a gente fica impressionado porque não vai dar raiz exata. Não precisa se preocupar. Ele acabou de dizer aqui que é valor aproximado. Sobre, qual é o raio? 9 vezes 10 a sexta. A velocidade vai ser raiz quadrada de 6,7 vezes 6. Vamos fazer aqui. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 6, 36 e 4, 40. Vai dar 40,2 vezes... O que você vai fazer agora, Vargas? Você tem 10 a 24 e você tem 10 a menos 11. Quando a gente trabalha potências de mesma base, a gente deve verificar qual é a operação. Se elas estiverem numa multiplicação, eu devo somar os expoentes. Se elas estiverem numa divisão, eu devo subtrair. No caso aqui, a multiplicação você soma. Quando você somar 24 com menos 11, vai dar 13. Agora, vamos repetir aqui embaixo. 9 vezes 10 a sexta. A velocidade vai ser igual a raiz quadrada de... Aqui a gente tem 40,2 dividido por 9. Dividir isso aqui. 4 vezes 9, 36. Baixo 4, baixo 2. 4 vezes 9, 36. Resta 6. Vai continuar aqui. Aproximadamente 4,4, né? Aproximadamente 4,4 vezes. Você consegue visualizar que aqui existe uma divisão de potência? Quando a gente tem 10 elevado a 13 dividido por 10 elevado a 6, a gente repete a base. Lá no produto eu somo meus expoentes. O que é que eu vou fazer agora? Aqui eu vou subtrair. 13 menos 6 vai dar quanto? 7. Então essa continha vai dar 10 elevado a 7. Vou marcar lá dentro da raiz. 10 elevado a 7. Para facilitar a minha vida, eu vou transformar esta potência num número par. Por quê? Porque a raiz quadrada aqui não tem nada aqui, aqui existe quem? Existe o 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui assim. Em vez de 4,4, eu vou deixar 44. Vezes. Em vez de deixar de 10 a 7, vai ficar 10 a sexta, porque eu usei para eliminar essa vírgula aqui. Olha que interessante. Aqui vai ficar quanto? Qual é a raiz quadrada mais próxima que a gente tem do 44? A raiz quadrada exata mais próxima que a gente tem do 44 é 49. É quanto? 7. 44 vai dar aproximadamente 6,7. 6,7. Banks, o que você vai fazer com esta potência? É o número que tem aqui que eu não estou vendo? É o 2. Se você simplificar esse 2 daqui com 6, sobra quem? 3. Então, neste exercício, nós iríamos ficar com uma velocidade aproximada de 6,7 vezes 10 a terceira. Qual a unidade, Vargas? Metro por segundo. Na questão de número 7, você iria marcar a letra C.